Então tá, começando mais um Desenhando com Del Rey, com Danila Ribeiro, animadora 2D, né? Estudando 3D. A gente trabalhou junto na Split durante um período, né? E agora ela é uma animadora freelancer, né? Isso. A gente não teve muito convívio, então eu vou acabar conhecendo mais sobre a Danila junto com a galera. Mas a gente se simpatizou, né? A gente trocava umas ideias lá sobre precarização, né, Danila? Que a galera não fala muito, né? Mas é importante falar, porque tem, né? Tem. Depois a gente fala sobre isso, se você quiser, tá? Mas agora acho que é legal você se apresentar, falar um pouco do que você estudou, não sei que timeline você prefere fazer, mas acho que, por exemplo, você falou que você é da ABC, que nem eu, né? Isso. Aí tem essa crise como eu falo, do vira-lata do ABC, né? Que a gente tem, né? Que tem que ir trabalhar em São Paulo, né? Isso. E a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Então você deve ter mais ou menos a mesma ideia sobre essa coisa de trabalhar em São Paulo, que é em São Paulo que acontecem as coisas, né? Nunca tem oportunidade no ABC, quando tem umas furadas. Exatamente, aquelas agências megalomaníacas, né? Isso. O Nossa, negócio nem que tem fala que de virar agência. madrugada. Nem fala de agência lá, tá traumatizada. Nossa, teve uma agência em Santo André que eu trabalhei que quando chovia tinha que parar, tirar os computadores, pôr em cima das mesas e passar o rodo, assim. Por causa de água, ficava perto do rio ali, Não, na era no estação de trem. centro lá, perto do... Não, porque era uma Então, sobreloja, era teto velho, assim, caía tudo, e tinha que tirar os fios, e nossa, era... mas é Santo André, é isso? Era Santo André, perto do shopping. Então, ali no centro ali é um rio ali embaixo, perto do trem. É Não, por isso ali que enche. Não, mas ali é porque a construção era velha mesmo e os donos não arrumavam. Ah, entendi. Então tava vazando água no prédio mesmo. Tinha que parar de Entendi. trabalhar para... Nossa, que coisa, hein, Dalila? Ou então, né, você trabalha no ABC, né? Ah, vou trabalhar com arte. Olha, meu primo trabalha em gráfica, faz aqui, né? Tinha umas coisas aqui. Já. Você já o Papai pensou em... Noelzinho, né? Faz De retrato fim de ano. falado para delegacia. Nossa. Exatamente. Não me identifico com tudo isso, né? Porque o pessoal não entende muito, né, do que a gente faz e a gente acaba ficando meio que refém, né, do que a galera acha que é nosso trabalho, né? Aí, começo de carreira, na verdade, assim, demorou para chegar na carreira de arte, né? Uhum. Nossa, eu entrei bem mais tarde que o normal da galera por conta disso, né? Esse trabalho aqui, meu pai era metalúrgico, bem daqueles da época de Lula, né? Que vai fazer protesto. Minha mãe, Legal. depois de muitos anos, foi ser professora, né? Foi estudar tarde também. Então, assim, para minha família em si, não tinha isso de ser artista, né? Sim, eu divido isso aí também. Apesar de ser uma família um pouco diferente, ainda era o paradigma antigo de engenheiro, arquiteto, nem arquiteto, né? Engenheiro, advogado, aquela coisa assim que você vai fazer ser artista já é uma coisa estranha, né? Você não vai ganhar, não, você precisa ter um emprego registrado, eu quero meus direitos CLT, né? CLT, exatamente. E a gente é uma precarização danada, né? A gente tem que ser claro, né? Sempre foi, né? Sempre PJ. Você chegou a ter algum CLT na sua carreira? Tive 2, um deles foi dessa agência aí. Legal. Também não serviu muito. Foi questão de 3 meses e me mandaram embora lá, né? Que era muito ruim também. Mas isso faz muito tempo. E tive um dentro da área de animação, né? Mas que também não foi uma das experiências mais complicadas da minha vida profissional, foi ter essa experiência com CLT, assim. Foi bem... Foi ruim? Nossa! Na época, no primeiro momento, foi boa, né? Mas depois aconteceu várias coisas e até hoje eu tenho resquício, assim, que eu tenho que me livrar, sabe, assim. É mesmo? Nossa, incrível. Mas o que você fala? De, tipo, uma relação com o trabalho viciada, uma coisa que não foi legal, é isso? Teve, vamos dizer assim, teve exploração, o pessoal não pagou. Olha só. Então, um estúdio antes, né, da Split, né, que a gente trabalhou um ano, um estúdio que eu estava anterior,
começou a fazer produções independentes, né? Fez uma série por conta e nisso foi se enrolando com dívida, com dívida. Olha. E aí começou a não pagar os funcionários. O empresário brasileiro, eu sei, é um estereotipo conhecido aí também, né? E aí, quando você vai ver o cara, porque CLT vale por conta dos benefícios, da aposentadoria, do INSS, essas coisas. E aí, quando a gente viu, estava mais de um ano sem receber INSS. Nossa, teve fase da gente pagar para trabalhar, de o cara não pagar nem o vale transporte, sabe? Nesse nível. Assim. Nossa. E foi ação bem trabalhista mesmo. No fim acabou que metade da empresa entrou com processo. Entrou com processo e quase ninguém recebeu dinheiro. Então, sei lá, de quase 5 anos e meio que eu trabalhei lá, é como se eu tivesse perdido quase 3 anos e meio de trabalho, assim, de não receber. Essa foi sua primeira experiência? Com animação. Ah, com animação foi? Legal. Isso. Quer dizer, legal. Horrível, mas legal que foi a primeira. Você aprendeu a animar por sua conta? Você fez curso? Como é que você chegou a esse cargo aí? Só uma pergunta, posso ir já ir desenhando já, né? Pode, fica à vontade. Sim. Agora já está liberado, agora a gente já começou já. Beleza. Então, eu falei que tem esse histórico, né, da família, falar, tem que trabalhar com algo mais registrado, mais certo, né, emprego mais fixo. Eu fui estudar magistério, fui dar aula para criança. Legal. De 3 aninhos, não gostei. Aí, nesse sentido, eu fui migrando de área, né, fui dar aula de informática uma época. Trabalhei com 500 mil coisas que você possa imaginar. Não, mas é legal, porque, assim, é muito mais comum do que você imagina. Tá? Tenho amigos do desenho e até fora do desenho que tiveram várias funções, né, no começo da vida no ABC ali, porque é como a gente vivia mesmo, né? Ainda mais sem grana, né? Fui trabalhar com um monte de coisa, assim. Aí fui dar aula de informática, fui migrando para a área de web design, porque eu via que, na época, há quase 20 anos atrás, né? Tinha uma tendência boa para a internet. Ah, legal. Então, meio que assim, eu comecei mais nessa área de criação por conta da internet, né? Então, eu fui mesmo praticamente trabalhar na internet. Então, eu fui trabalhar com web design, com motion, já trabalhei, né? Ah, legal, legal. Quando eu comecei a puxar essa carreira, assim, né, fui para trabalhar em agência de publicidade, e aí fui nesses empregos de ir para São Paulo e tudo. E aí, uma vez ou outra, eu começava com uma animaçãozinha aqui, outra ali. E assim, nessa época, eu tinha feito, sei lá, um curso de Flash. Ah, legal, legal. Eu queria saber. Então, um cursinho de Flash ali que te introduziu, então. Foi, ano de 2002, fui fazer um curso de Flash numa... legal, você citou o ano, é bacana, também, porque tem várias sincronias comigo também. Em 2002 eu estava em Blumenau, no meu primeiro trabalho com ilustração. Então, nem sabia o que era animação nessa época ainda. Eu lembro de tinha um computador em casa e vi que tinha essa coisa de internet, e aí já tinha algumas coisas de ilustração, desenho, eu falei, eu quero fazer isso aí. E aí tinha esse curso de Flash, fiz, e aí isso foi me puxando, né? O Flash por muitos anos pagou minha carreira, assim, como diz que legal. Meu percurso, legal. Né, de carreira. Então eu trabalhei muito tempo fazendo site, trabalhei bastante com design também, fazia logo, tratamento de imagem. Teve meu primeiro estágio na época da faculdade, já em 2006, eu trabalhei num estúdio que fazia coisas para Nestlé. Aí ali foi onde eu fiz minha primeira animação profissional, digamos assim, né? Ah, legal, legal. Me lembro que eu vi o site do Animamundi e falava, nossa, que legal, né? Qualquer dia eu quero estar dentro dessa área, assim, né? Eu lembro de ter um curta do pessoal lá do Rio, né? Do meu amigãozão, acho que era o curta, né? O teste deles, né? Pro meu amigãozão. Quando eu vi aquela animação... Bonito. É muito bonito, eu lembro. E daquela música do Aquarela. Aquilo lá, eu fiquei apaixonada por aquilo. Muito legal. E tudo naquela época foi se juntando. Assim, eu falei, nossa, era um sonho trabalhar com animação naquela época, assim, quando eu vi essas produções. Aquela animação do clipe da Aquarela, fiquei louca. Foi inspirada, legal demais. Foi, legal demais. E aí, nessa época, eu já estava na faculdade, e aí fui migrando, né? Só que não conseguia, era muito difícil, assim.
essa questão da faculdade também foi muito difícil, porque não tinha também faculdade de animação. Hoje em dia eu não sei como tá, mas não tinha no ABC, não tinha lugar nenhum. De repente surgiu um curso na Metodista, que chamava Mídias Digitais. Ah, legal, legal. Aí eu consegui bolsa, 100% lá e fui para lá, né? Aí, dentro, uma das coisas da grade da animação era aula de animação. E aí foi isso que me chamou também para essa vontade de fazer o curso, né? Me lembro que tinha história da animação. Então, no segundo ano da faculdade, lá em 2007, foi o ano que eu também comecei a fazer os curtinhas da faculdade, já pensar em TCC. Oh, e aí legal. eu acho que um pouco disso de ser inspirada pelo... Ah, chegou o cachorro. Nisso de ser inspirada pelos clipes musicais, né? Que nem tinha Galinha Pintadinha na época, mas estava tudo assim muito musical, né? Sim, isso aí foi se desenrolando durante o YouTube, né? Foi o YouTube que começou a popularizar isso, né? Isso. Tinha outras produções na época, mas eu não me lembro. Mas esse da Galinha Pintadinha foi bem no ano que eu fiz o TCC, né? E aí o meu TCC foi fazer clipe infantil de animação, né? Aí fui lá pedir para o Palavra Cantada fazer uma... Você podia usar a música deles com fins educacionais e tal, e aí fiz um clipe para eles lá em 2008. Ah, então você conhece a Cecília? Não, eu fiz por conta. A Cecília, eu fui trabalhar com a Cecília muitos anos depois. Ah, olha só que interessante. Eu acabei de convidar ela para participar do canal também, para te falar um pouco do projeto. Não, legal. Eu fui trabalhar em 2019 e 2020 com a Cecília. Eu acho que o Palavra Cantada nem imaginava fazer clipe infantil assim na época, né? Olha que legal. Mas foi bem assim, um flashzão daquele jeito que só eu sabia fazer, que era um terror, né? Só um detalhe, né? Que nessa época eu fiz o primeiro curso de Flash e eu achei muito fraco. Eu falei, eu quero fazer melhor a animação. E aí fui uma dessas escolas na época e aí perguntei, eu quero animar melhor, o que eu faço? E aí eles falaram, faz curso de programação em Flash. E aí lá vai eu, em 2004, fazer curso de programação. Aí fui fazer lógica de programação, ActionScript, e aí por isso também eu fui trabalhar muito com sites, hot site, né? Na época era aquelas coisas que entravam e mexiam, sim. internet super animado, bombando, né? super animado. E aí fui lá fazer isso, né? Então, aí em 2008 apresentei o TCC, não consegui emprego na área e fui para uma editora, que na época também fazia conteúdos educacionais, assim. Aí esse foi o primeiro emprego, mais ou menos, na área, né, de ilustração mesmo. Lá eu fazia bastante ilustração. E aqui, só para contextualizar... vamos contextualizar, então, aproveitar que você deu a deixa. A Danila está trabalhando no Tumbum Harmony, né? Para quem acompanha no canal, nem sempre sabe o que a gente usa para trabalhar, né? Mas ela está falando muito do Flash, mas hoje em dia ela trabalha no Tumbum Harmony, né? Isso. Pode contextualizar agora da sua maneira, o que você vai falar, Danila. Aqui só para falar que eu vou tentar fazer uma menininha pulando, tá? Que é mais ou menos o que eu vou fazer na minha cena. Só vai adorar a hora que vê. Muito bacana. Então, aí... E aqui é bem rafiado mesmo, porque é só um teste, né? O meu primeiro raf geralmente é sujo, é bem... mas é bom, porque é isso que é dinâmico muitas vezes, não é, Danila? Porque deixa bem soltinho, assim. Isso, exatamente. Ela já mudou a cabeça de lugar, tá vendo? Para dar postura. É legal. Muito bom. Então, aí eu falei do... Então, aí trabalhei nessa editora, e aí, como eu queria muito trabalhar com animação, é uma coisa desde pequena, né? Você olha as coisas da Disney, olha os desenhos da Turma da Mônica. A gente tá sendo exposto, né? Tá sendo exposto a isso desde criança, né? Verdade. Só que, assim, a vida não foi assim tão direta comigo, eu dei uma volta para poder chegar, né? Então demorou muito, assim. Entendi. Então, assim, quando foi... Na verdade, eu fui pagando com Flash, eu fui pagando outros cursos de animação, né? Legal. Aí consegui em 2012, 11, 12, aí eu entrei no curso da Méliès de animação 2D.
Ah, olha que legal. Uhum. Aí, você vê, já foi quase 10 anos, né, tentando chegar na área. Quando foi nesse tempo, aí eu fiz esse primeiro curso e lá conheci eu falo brincando, é meu mestre, né, o Jorge Zagato, não sei se você conhece ele. Não conheço. Legal saber. Uhum. O Jorge é incrível, é animador, ele foi meu professor e depois foi supervisor, né. Ah, olha que legal. Você acabou É. trabalhando com ele. Legal demais. Ele me convidou para o primeiro estúdio, que foi esse que eu comentei, né? No primeiro momento foi bem legal, assim. A gente Muito bom. aprendeu bastante. Foi, foi um estúdio que eu aprendi muito e tive, acho que a melhor parte, assim, foi essa do network, né? Que até hoje a gente tem uma amizade muito boa com o pessoal, sabe? Assim, vira e Uhum. mexe se encontra. É que é importante Então, ter um networking também, né? que nem às vezes eu mando meus trabalhos pessoais para o Jorge olhar e falar, ó, Jorge, então eu ainda chamo ele de mestre. Ah, que legal, mas é uma relação boa, é bacana. Eu também tenho, assim, com vários alunos assim, eu adoro essa relação. É. Depois é bom chamar ele por na lista ali, que ele é incrível animador, Ó, 2D, fica a indicação, 3D. eu vou querer, eu vou cobrar. Quero sim. Você me passa o link, me passa o contato, me apresenta se você quiser. É E, uma boa, e, porque a ideia é essa, né? Porque a gente vai criando uma rede, né? E já teve gente já que falou de outros artistas, né? E animadores, eu falei, então já me indica, já que a gente vai conhecendo pessoas novas também, né? ele é muito bom e assim, ele vive fazendo animações 2D também, incrível, incrível. Vale a Uhum. pena convidar. E a gente trabalhou nesse estúdio, aí a gente fez animações como Carrossel 2D, a série, né? De Uhum. Sim, animação. sim, sim, sim. Mais recente a gente fez A Hora do Rock, uma das últimas que eu trabalhei lá. E aí, nessa época, o estúdio começou a decair, ficou sem pagar, essa coisa Uhum, toda. uhum, uhum. Nessa época que eles não pagaram, foi mais ou menos por 2015, foi quando eu estava com o casamento marcado. Olha, cara, E nossa. aí já viu, né? Aí foi um terror, que aí você vai casar, é tudo caro, é tudo gasta, né? Então, assim, É verdade. foi um ano sofrido. Como diz, Você por isso fez que o eu falo, primeiro, só para fazer um adendo. Você fez o primeiro RAF com as pernas, mas agora resolveu fazer de novo, meio que acho que se norteando pelo movimento da cabeça, não foi não? mas aqui é porque como o pé praticamente vai estar no chão, eu vou só dobrar aqui mais Ah, você fez o segundo e o terceiro. Esse já é é, o terceiro desenho, eu que comi bola, tá certo. isso. Desculpa. Legal demais. Uhum. Aqui eu já vou pôr bem para frente. Aqui Ó, até vou pessoal, como mudar. o esboço é soltinho, né? Formas gráficas, procurando um movimento, né? É isso Nossa, eu aí. faço o primeiro, assim, geralmente quando eu pego um trabalho, eu não mando o primeiro RAF para os diretores, essas coisas assim, porque é muito, muito, muito rafiado. Você já limpa mais, né? Aí eu mando às vezes a segunda ou terceira versão, porque a primeira versão eu busco o movimento, né? Que eu acho Uhum, que uhum, se você já vai buscando logo o já vai buscando logo o model do personagem, uhum, e principalmente assim, eu tenho essa parte do desenho que eu sempre preciso evoluir, né? uhum, Então, geralmente esse primeiro RAF, ele nunca tá no model, às vezes o desenho tá fora da escala, né? Então eu nunca mostro, porque eu sei que os diretores vão falar, poxa, mas tá fora, sim, não, sim, sim. não tá, né? Aí aqui, por exemplo, ó, eu faço uma linha guia, tá vendo? Então o meu primeiro RAF às vezes nem é. Vai falando, Danila, só um segundo que eu vou mexer na janela aqui. Vai falando aí. Tá bom. Eu vou falar. Então, assim, aí eu nunca faço certinho, né? Porque eu procuro agora é o movimento, né? Às vezes eu vou flipando também, porque às vezes é um movimento muito exagerado, ou então tá Uhum. faltando alguma coisa, né? Por exemplo, aqui, dá para fazer. E aqui eu tô fazendo em force, não sei se dá para ver, né? Tem 4. Isso, 4 frames, né, para cada um dos desenhos, né? Isso, porque É às legal vezes. falar que o pessoal às vezes não é animador, né? É bom saber. Isso. Por que faz em 4? Só para o pessoal entender, porque é muito espaçado nesse início, né? Porque às vezes eu posso ver que aqui pode ter um breakdown aqui. Então eu Ah, posso legal. colocar um aqui, por exemplo, né? Só para gerar esse.
E aí vai depender muito da produção, né? Então tem animador que gosta de fazer espaçado, tem produção que você tem que fazer nos frames corretos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai pular, tem muitos frames, né, para a distância aqui. Aqui eu posso importar. Que nem falei, Diminuir primeiro, a exposição, né? E aí vai mexendo na própria timeline, no timing e tal, e vendo o espaço se precisa mais desenho ou não, né? Nem aqui, ó, eu posso fazer um mais achatado ainda. Que legal. Então, às vezes... A Vanessa vai querer assistir isso aí. Oi, Vanessa. Não, ela não tá aqui, mas depois eu vou passar para ela, que vai ser uma aula de animação. Olha que legal. E outra coisa que eu faço é flipar bastante também, porque às vezes o movimento, que nem aqui já demorou muito, então vou diminuindo. Esse é a primeira versão do RAF mesmo, por isso que eu falo que... eu também flipo bastante. O primeiro sempre é mais... É um teste mesmo, ainda... Quando você já tem uma produção, às vezes, né, na publicidade, ó, tem que fazer em uma semana uma animação de 10 segundos. Então, às vezes, eu não perco tanto tempo testando. Então, eu já sei, vou fazer em force, e aí eu sei que dentro disso daí eu tenho que pôr meus intervalos e tal, né? Quando é uma animação para testar mais, então eu posso arriscar, né? Por exemplo, aqui ele tá pulando, eu posso fazer vários frames... Eu posso fazer vários frames aqui em cima, né? Porque aí eu posso fazer uma animação mais espaçada e tal. Para poder dar a impressão do que o movimento fica mais lento ali em cima, né? Então aí eu vou construindo a animação. Tem animador que vai fazendo de um por um já, né? É o straight ahead que a gente fala, que já vai animando. Eu vou nisso de vai e volta. Me identifico, viu? Eu também sou assim. Procuro pôr uns keyframes lá, mas normalmente volto, coloco mais coisas, mudo o keyframe. Que nem aqui eu vi que tá demorando muito para baixar, tá vendo? Então eu posso tirar dois desenhos, né? Legal demais. E aqui eu posso estender mais. Para a galera que tá vendo isso aqui, o interessante desses programas de animação, né? Às vezes a pessoa tá vendo aqui, vamos ver, vai, sobre animação. Às vezes é um ilustrador que está assistindo, e aí ele vai olhar isso e vai falar, nossa, mas como assim, né? Tem uma timeline, né? Não entende ainda como funciona essa mecânica. E a timeline é a maravilha, né? Porque a gente coloca a quantidade de exposição de desenho, quanto quiser, estende, né? Isso. É uma coisa que na animação tradicional não tinha. A gente tinha que controlar isso no desenho, quantidade de desenhos, né? Na folha, nas folhas, né? E o Tumbum ainda te dá as camadas, né? Que é essa parte aqui. Então, isso, numa camada eu posso fazer um RAF, depois vir fazer outra e consertar. E vai limpando, né? Vai melhorando. Isso. Depois eu praticamente migrei, né, do Flash para o Tumbum, justamente porque essa é uma das coisas que eu gosto, assim. No Tumbum, nas novas versões, a gente também já pode configurar os pincéis, né? Tá vendo aqui embaixo, aqui? Que eu posso configurar os pincéis, e aí, por exemplo, vou fazer um cleanup, eu já tenho um brush pronto para cleanup, né? Você já deixa tudo setadinho. Já deixo. Eu quero fazer os braços separados, por exemplo. Quero animar os braços separados. Deixa eu pegar um aqui. Então, nesse desenho mesmo, ó, eu poderia fazer só com o braço aqui, tá vendo? Uma outra cor, né? Um outro brush, só para poder observar o movimento do braço. Isso, porque eu tenho... Às vezes eu preciso ter coisa colorida. Não, faz todo sentido, para poder ver, né? Porque às vezes no esboço não tá muito claro, né? Então, aqui vou fazer uma coisa bem fora de moda mesmo, mas para... Eu também sou meio besta, que quando às vezes eu animo e fico fazendo sonzinho, sabe? Não, mas isso é normal, viu? Também faço fazer trilha sonora. Quando eu era mais novo, fazia os desenhos, não era nem animação, e ficava fazendo trilha sonora, parecia o Kronk da Disney lá, né? Como é que chama aquele filme? O Kronk é aquele ajudante do... Não é Meu Malvado, é outra produtora, tô me confundindo. Ai, gente, vou lembrar.
deixa pra lá, vai, continuar. Né, que o que eu Nova acho... onda do imperador. Nova onda do imperador. Isso. É isso. O que eu acho interessante, assim, é que o pessoal já pega um sketchbook e já sai desenhando, né? Eu acho lindo, assim, mas eu não consigo. O meu é tudo rafiado, tudo torto, aí eu vou... Então, mas é interessante isso, você falar sobre isso, Danila, porque eu, particularmente, sempre tive o desenho bem aberto também, tanto na ilustração, na pintura, tudo que eu faço começa com um desenho que ele não tem nada a ver com definição no início. E eu acho legal isso, porque ele dá margem para interpretação. Aí você ficar jogando com aquele desenho que você fez um ping-pong ali de ideias, né? Ah, pode ser, pode não ser. Depois você escolhe se a forma vai ser assim ou mesmo, você lapida, não é isso? Eu gosto também. Gosto porque acho que dá é mais criativo o processo dessa forma. Pelo menos a sensação que eu tenho. É bem isso mesmo que você falou, é lapidando o desenho, então, tipo, ó, a mão que fica, né? Não, Porque, é só rabisco no início, claro. porque a animação, no fundo, é isso, você vai fazer um desenho, volta, você vai retrabalhar ele, vai voltar, depois vai fazer o clean-up, o tie-down, o clean-up, a cor, a sombra, a luz, aí você... Então, no fundo, são processos, né? A animação, você não vai... É muito difícil você já ver um animador que já sai fazendo tudo, assim, né? Verdade. Ele não vai fazer tudo, todo frame a frame, já na luz, na cor, na sombra. Não. Então, Até no cutout, né? Às vezes no cutout você tem lá o bonequinho, mas mesmo na hora de posar, às vezes faz um esboço antes, né? Faz um planejamento. Então, aí não adianta também querer correr, né? Sei lá. Não, claro, é um processo é um processo criativo extenso, no que se refere à concentração também, né? De estar no movimento ali, né? Se colocar no movimento do personagem, não é isso? Isso. Então, aqui, deixa eu só mudar, aqui, já que eu tô falando dos braços, né? E outra que também tem isso, né? Como eu faço, vai e volta, às vezes passa alguma coisa. Fala, não ficou bom esse movimento. Esse braço não tá bom, né? Então, quando eu tô fazendo mais algo para mim, aí trabalho mesmo, né? Assim, não perco muito tempo, eu perco tempo mesmo, não tô muito preocupada com essas coisas. Né? É o contrário, né? Sim. Que aí você tá estudando também, né? O bracinho da personagem, ele é mais gordinho, assim, né? Ele não tem muita dobrinha. E a mão é bem assim. Tá. Então, por isso que eu tô fazendo... Quer explicar um pouco? Você não pode falar qual que é a produção, mas você tá fazendo um desenho que faz parte de um desenho que você tá fazendo agora, não é isso? Isso. No caso aqui da cena, né, é uma menina que tá pegando conchinhas, né? Então ela tá feliz pegando legal. conchinhas na praia, né? É um curta, né? É um curta-metragem. Aí, tô fazendo isso aqui mais para estudo, né? Mas depois vai servir para quando eu for entregar a cena. Provavelmente, né? Legal. Você vai utilizar, nem que seja a ideia, né, do movimento. Isso. Muito bom. Tá, vamos falar um pouco mais de você? Você consegue ir desenhando? Porque aí você vê... O que foi? Acho que eu consigo. Porque às vezes é difícil desenhar e falar, né? Mas a gente vai tentando cavar a sua história aí junto. Isso. E aí você teve nessa produtora, né, que você conheceu o seu mestre aí na animação, não é isso? E aí esteve com ele. E aí, depois disso, o que é legal a gente colocar na próxima instância aí da sua história aí, Danila? Bom, e depois desse estúdio, eu praticamente nessa época não fazia muito freela, porque tinha isso que eu levava 2h30 para ir para São Paulo, mais 3 horas. Nem fala, isso é perfeito falar. A gente demora mesmo. Eu até ontem estava demorando 2h30. Com a hora que veio a pandemia foi uma maravilha, porque eu parei de perder 5 horas me deslocando. Por dia, né? Exatamente. Envelhece, né? Nossa Senhora. Aí, então eu praticamente não pegava freela, e quando era freela era por lá mesmo, né? E como esse estúdio começou a ficar muito ruim na questão do pagamento, foi uma fase muito difícil, juntou isso do casamento, eu me endividei pra caramba, assim, foi bem puxado. A gente estava em crise também no país, não estava não? 2016 ali? 2016, 2017, mas assim, em outros estúdios você via que não tinha problema, né? Entendi, lá que estava... por exemplo, difícil. Você via o Copa Studio estava começando a engatar grandes produções, tinha a Birdo,
E esse estúdio começou, assim, muito bom, pegando produções boas, de repente se embolou uma atrás da outra. E aí não rolou. Entendi. E aí o diretor lá do estúdio queria lançar a própria animação, né, a própria série, e aí ele investiu tudo mesmo, assim. Tudo até o que ele não podia, né? Até o salário da galera. Até o salário da galera, né? Nossa Aí Senhora. complicou, né? Então aí a gente meio que desistiu, assim. Aguentou, a gente chegou, a equipe, muita gente saiu, mas muita gente ficou porque gostava do estúdio, gostava das produções, queria ajudar o estúdio, mas ficou no prejuízo, né? Então, Entendi. teve uma hora que aí falaram, não, vamos pagar, e voltou, pagou, e quando foi 17, 18, voltou a pagar, mas no meio de 2018 voltou a ferrar, né? E foi a época que eu saí, fui lá para Split, né? Ah, legal. Então, em 2018, você entrou na Split. E na Split você também ficou quanto tempo? Lá eu fiquei praticamente 1 ano, né? Com 1 ano. E você animou Ceninha, né? Também, comigo, né? Na época que eu tava... Não é... Ceninha você fez, não fez? Então, eu fiz Ceninha nesse outro estúdio. Ah, tá bom. E aí depois você fez o que lá na Na Split eu fiz o... Como que era o nome da série? O Ibum e... o Ibum. Isso, e Bubu e as Corujinhas, né? Ah, legal. Bubu e as Corujinhas, sim. Isso. Aí, mas deu 1 ano, aí eu também saí, foi nessa época que eu ingressei como freelancer, né? Legal. Então, e aí foi bem uma coisa assim, como eu estava muito endividada do outro estúdio, né, questão de casamento, de casa, nessa época eu já tinha filho, então assim, juntou muita coisa, e aí eu optei por sair da Split e me arriscar na parte de freelancer, né? Sim. Só que assim, o primeiro freela que eu consegui foi justamente com a Cecília, né, para fazer a animação não era do Palavra Cantada ainda, acho que foi uma animação do Tiqueque, né? E aí um amigo meu chamou, falou, vamos, eu falei, vamos, e esse vai ser o momento que eu vou vai começar o freela. Né? Legal. E aí peguei um outro clipe de uma moça que trabalha mais com motion, né? Ela me indicou para um freela e eu falei, vai ser isso. E esses 2 freelas foram os únicos por muitos meses, então foi esses 2 que me pagou por muitos meses. Então foi um ano muito difícil, assim, porque ninguém conhece o trabalho. É um salto ali, né? Você ficar parar de trabalhar para o mercado e tentar fazer freela, assim, numa situação ainda que era delicada pessoal sua aí, acaba ficando bem difícil. Eu passei mais ou menos pela mesma situação também, na época que fechou meu estúdio. Eu também acabei indo para Split porque meu estúdio faliu, né, basicamente. Então, daí eu entendo bem como é que ficou. E a Vanessa ficou bancando um tempão, a minha esposa, né? E até eu pegar o trabalho na Split em 2018 e ingressar, né, ao estúdio. Então, aí, essa questão, assim, quando foi no meio acho que foi em 2018 ainda, antes de entrar na Split mesmo, eu ainda peguei algumas cenas para o Estúdio do México, e eles vivem pegando o animador brasileiro e tal, só que era muita correção, então eu quase não recebia, né? Eu desisti, eu falei, vou sair também. Eu trabalhei poucas coisas, eu peguei poucas cenas porque eles tinham muita correção, e aí eu falei, não tá compensando, né? Então, assim, acabei saindo, e lá para o fim do ano que eu fui conseguir pegar algumas coisas, né? Não, acho que isso foi em 2017 ainda. Eu sei que de 2018 para 2019 eu estava na Split. Não, então foi 2019, isso. 2019 foi esse ano difícil. Difícil. Então, quando foi mais ou menos na pandemia, e aí a situação mudou, né? Que a gente estava até já comentando, assim, um pouco antes, né? Em off, exato. Em off, né? Que a pandemia ajudou nesse sentido, que aí começou a aparecer muito freela. Legal. E aí foi quando eu comecei a pegar os primeiros freelas internacionais mesmo, de animação tradicional, né? Oh, que legal. Então, em 2019, 2018, 2019, eu estava fazendo aquele curso do Paulo Ignez na ICS. Ah, sei. E aí, nisso, eu dei um grau, assim, na minha produção de animação, né? Então, por exemplo, agora eu já sei o que eu preciso melhorar, o que tá ruim, o que tá bom, né? Então, eu já tive mais confiança para pegar freelas do exterior também, né? Então, assim, que eu vou só
por aqui, mas vou tentar fazer ela dar uma pulandinha, assim, de pé. Então, assim, foi quando eu comecei a pegar os primeiros freelas, aí fiz um trabalho para um estúdio de Los Angeles, não, de Nashville. E aí eles gostaram, e no meio do ano eles me chamaram de novo, né? Só que aí a gente estava no meio da pandemia. Tá. Então, assim, eu já estava todo mundo fechado, enclausurado. Era um projeto de 2 meses e meio, mais ou menos. E eu falei, eu não posso perder esse trabalho, né? Porque isso daí vai me ajudar a pagar as dívidas que o outro estúdio lá, o primeiro estúdio. Claro. Sim. Mas como que eu vou trabalhar com criança? Minha filha tinha 2 aninhos, né? Não tinha nem 3 quando começou a pandemia. Aí o meu marido trabalhando direto. Então vou apelar para minha mãe. Aí fui morar, voltei para São Bernardo, né? Porque nessa época, até então, eu estava morando em São Paulo, né? Lá na Zona Norte. Então, voltei para São Bernardo. Foi por isso também que eu voltei para cá, né? Nessa fase. E aí, assim, fui morar na minha mãe por era para ficar 2 meses, fiquei 4. Né? Só que aí ela não estava dando aula, né? Minha mãe é professora, não estava dando aula direto, era aula online, uma vez por semana. Então, ela ficava olhando minha filha e eu ficava trabalhando. E aí, enquanto... Para poder aliar aí esse investimento aí com os gringos. Tá vendo aqui? Eu fiz a animação, ó, já mudou a escala, mudou mas a proporção. Mas aqui depois, no Tumbum, dá pra gente... Você regula, né? Regula tudo. Ou pega o desenho, né? Também. Dá pra fazer tá priorizando o movimento, né? Primeiro, e o time, depois você vê, né? A proporção. Legal. Então, aí... Eu sei que, assim, como esse estúdio só pagava no final, e eu já estava endividada de muito tempo, aí eu fui pegando projetos aqui do Brasil também, né, para publicidade. Pra poder junto. Então, aí tem um estúdio de Curitiba bem bacana, fiz bastante coisa com eles. Que legal. Comercial da Havaianas e... Nossa, bastante coisa, assim, né? E é tudo publicidade, até os gringos, né? Isso. Legal. Esse ano eu cheguei a pegar curta, né? Curta para fora, tudo. Ainda não dá para pôr em portfólio, mas esse ano peguei um curta já, né, para fazer animação. Depois você me passa qualquer coisa que você quiser divulgar, né? Só que assim, como eu peguei muito trabalho nesse ano 2020, e aí tinha essa questão de home office, tudo, eu fui ficando meio... Trabalho demais, né? Trabalho demais. É o tal do burnout, né? Que você comentou, não foi? Isso. Eu não fui no médico fazer exame nem nada, mas como diz... Mas você viu os sintomas, né? Eu sei que no final do ano 2020 apareceu uma vaga para um estúdio da Irlanda. Eu tentei, falei, vou fazer o teste, passei. E quando eu fui tentar trabalhar, eu já estava lá no burnout, já que nem panela de pressão, quando começa a pitar. Sei. E aí eu trabalhei 1 mês, não aguentei. Aí eu vi que a pressão estava mudando, já estava atacando a saúde já, né? Você já estava mal de saúde. Já, tipo, eu ia no mercado lá e não sabia onde é que eu estava, sabe, assim, de se perder. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como volto? Nossa, então foi bem grave, hein, Danilo? Nossa. Então, eu não cheguei a ir em médico, tudo, mas eu tenho certeza que é estafa, né? E aí foi nessa época que eu decidi parar. Aí já estava com as contas pagas, já estava aliviada. Aí a gente conversou em casa, falou, não, vamos... O meu marido sustentava aí, né? Ele trabalha registrado e tem uma coisa mais fixa, e aí eu falei, então vou ficar com a minha filha. Então eu parei de praticamente 1 ano e meio de trabalhar na pandemia agora, né? Então, nesse tempo, eu fiquei estudando 3D e fazendo um curta-metragem, né, para um edital aqui de São Bernardo, que era da Lei Aldir Blanc. E assim, saiu de um jeito que eu não queria, né? Tem muita coisa errada, muita coisa que eu falo, não gostei, mas foi o que saiu. Mas foi uma boa experiência, sabe? Porque o outro curta que eu tinha feito era da época da faculdade, né? E assim, então valeu a pena, porque foi desde roteiro, criação de personagem, história... Um trabalho mais íntimo, assim, né? Você fez tudo, né? Isso, então assim, de fazer pesquisa e tal, né? Essa parte eu gostei muito de pesquisar, pensar na história, mas é bem difícil. Eu admiro o pessoal que faz. Agora eu dou mais valor ainda, né?
Não sei se faria um outro curto agora, acho que eu vou esperar um tempo, uma coisa mais de amadurecer a história, sabe? Você não faria um curta seu, você fala assim, ou não trabalharia meu em não. curta, de modo geral? Ah, seu, tá. Para fazer que nem eu fiz agora, de pegar desde o roteiro até o final da pós-produção. Pessoalmente, eu vou dar um tempo, assim, né? A não ser que tenha outra editar e, de repente, falar, vamos pensar. Sim, mas, assim... que às vezes é uma oportunidade que você quer investir, né? Aí é diferente. É uma boa produção. Por exemplo, eu gosto de criação de personagem, mas, que nem eu estava te falando também, o que eu gosto mesmo é animar, né? Eu gosto de... Por exemplo, uma coisa que eu não sou muito fã é criar cenário, né? Trabalhar com essa parte de cenário. Tanto é que nesse curta eu apelei para aprender o Blender. Então fui aprender um pouquinho do Blender para pôr cenário lá em 3D, para também usar o mesmo cenário e agilizar em câmeras e cortes e tal, né? Olha que legal. E experiência o Blender... bem intensa, então, né? Você conseguiu pesquisar, fazer cenário no Blender, poxa. Mas tá bem simplesinho. Não, mas nada interessante, demais, né? É um estudo, né? Eu não sei nem abrir o Blender. Então... Agora o Blender tem uma timeline 2D também, né? Quer dizer, eu já tinha, acho que há muito tempo, mas não sabia mexer, né? Mas agora tem o Greasy Pencil, você pode trabalhar 2D e 3D, e aí foi bacana que eu aprendi, né? Esse recurso, né? E eu acho que bem bacana, dá para investir bastante, assim, sabe? Essa parte do 2D dentro do Blender, né? Legal saber. Então eu fiz esse curta e foi uma boa experiência para mim, né? Para crescer, ver realmente essa questão de como criar um curta próprio, um projeto autoral. seu, né? Legal, ótimo. E aí agora, no meio do ano agora de 2022, que eu voltei a trabalhar, e aí publicidade de novo. Tá pegando publicidade. Aí peguei agora 2 curtas, né? Um foi para a China, que eles ainda estão terminando, tem uma parte de pós-produção, e agora eu tô com esse aqui, que é das meninas do Rio, né? Eu acho que assim que elas terminarem, né? Porque tem mais cenas rolando, aí depois eu ajudo a divulgar. Mas ótimo, legal. Isso, essa trajetória comprida, né? Não, mas foi excelente, foi muito legal, porque daí a gente entendeu todo, né, o processo que você fez, né? Tanto de estudo inicial quanto desenvolvimento, né? E a treta, né? O que assim, eu acho muito importante é você falar o burnout, você falar que teve problema e que resolveu dar uma, né, desacelerada. E assim, outra coisa também, eu não sei o quanto você pensa sobre isso, mas às vezes isso pode trazer um pensamento ruim, né? Eu, por exemplo, por ter tido uma criação mais, vamos dizer, de outra geração, né, como todos nós tivemos, eu fiquei com bastante dificuldade de me entender como não provedor na época em que estive em crise, né, quando o estúdio fechou, que eu tive que depender da minha esposa. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente não sabe lidar direito e acha que é incompetente, acha que é ruim, que tipo, depender do outro é ruim, né? E muitas vezes, eu posso falar do meu caso, você fala do seu, obviamente, mas depender do outro, no caso da minha esposa, foi uma das coisas mais difíceis e, ao mesmo tempo, redentoras no que se refere a entender o que é o nosso relacionamento mesmo, né? Depender realmente da pessoa. A gente se fortaleceu nessa época, porque eu parei um pouco de agir pelo ego, ou agir pelo desespero de querer prover a qualquer custo, sabe? E comecei a entender que não, que às vezes a gente precisa conversar, ter um diálogo, depender do outro não é tão ruim assim, né? Então, se é uma pessoa que você ama, né? Que é uma pessoa que vai te dar apoio, vai te dar... E eu não tô falando nem de apoio financeiro, tô falando do apoio emocional, de estar ali do seu lado, né? Mas fala aí, eu falei pra caramba. Não, mas é bem isso, assim, e que nem eu falei, né? Meu marido já pagava as contas, né, e tal, eu falei, pô, com essa idade, pedir ajuda para minha mãe, né? Sim. Às vezes a gente fica em crise, né, com essas coisas, sim. Fora que, assim, você fala, putz, vou desistir dessa área, não dá certo, né?
Não dá para viver desse jeito, né? Às vezes dá a impressão que você trabalha com animação, você só pode trabalhar com animação no Brasil se você for uma pessoa que já vem de uma boa família, com Isso, bons exatamente. recursos. Você pegou no ponto certo, exatamente, porque Se eu for é mãe, elitista, né? É é elitista. elitista. Se eu for mãe, vem da periferia, né? Que a gente vem já só da periferia. Eu, mãe, com criança, dá a impressão assim, às vezes tem estúdio que acha que a gente nunca pode ter uma vida fora da arte, assim, né? Pô, na verdade, a arte, assim, ela não deveria, a profissão de animador, né, artista, ilustrador, não deveria ser visto como uma coisa, é uma coisa normal, você também paga conta, você também... Isso, é um trabalho como Você qualquer também tem outro. família, viaja, Perfeito. compra coisas, você tem que pagar conta. Perfeito, Você perfeito. pode ter o nome sujo. E é simples, né? Aquela coisa, você pega muito trabalho, porque provavelmente a remuneração não está muito bem regulada com o gasto que a gente tem, você não consegue sustentar uma família. Pegar muito trabalho. E isso compromete tanto a sua saúde mental quanto a qualidade do trabalho. Então, você poderia fazer um trabalho muito mais dedicado, se você tivesse mais tempo, se as produções levassem em conta o lado humano da coisa, de, né, poxa, principalmente publicidade, né? Acho que isso fica um recado para a publicidade que, na verdade, já é largamente falado, mas nunca é pouco falar do problema, né, da publicidade com o lado humano, né? Os caras acham que a gente é uma máquina também, né? Assim, Nunca tem pode tempo para parar. nossa produção, né? Tem tempo para fazer 1000 reuniões com clientes, 1000 estratégias de marketing, mas não tem tempo para você produzir animação, que é o mais difícil. Então você vai pedir 1 hora aí para descansar, o pessoal já te olha torto, fala, pô, tô te pagando para você trabalhar. O que o pessoal fala, vou te pagar a diária, mas não é que é 24 horas. Exatamente, a diária não inclui o sono, né? O horário do sono também é meu, né? É tipo isso. Então. Exatamente. Não dá para ser assim, né? E não, dá essa impressão que se você tem uma casa para sustentar, um filho para pagar a escola, né? Leite para comprar fralda, essas coisas, nossa. É muita grana que vai, eu sei como é que é. A gente tem filho mais ou menos da mesma idade, eu sei como é que é. E a questão da animação como é uma área muito, muito machista, muito, muito cheio de homens. É legal você falar isso. Eu ia até perguntar, mas fala aí. Então... É muito difícil você ver mulheres na área, né? Já é mais difícil. Acho que agora, depois de 10 anos já na área, já vê bastante. Mas quando eu comecei, você via 2, 3. Num geral, tinha mulher. Não tinha muito. Não tinha. Era a Rosana Urbis e mais 2. Bem poucas, assim, não tinha muitas, né? Sim. Aí... Agora já tem bastante, né? Que nesse curta da China, já vi, tem umas 5, 6 lá que eu falei, né? Trabalhando no exterior com uma equipe que tem mais mulheres, né? Legal. Isso, legal. E é uma produção, né? Quantas estão fazendo aí? Isso, tem mais, né? Verdade. É bom ver. E quantas dentro dos estúdios animando querem ser mãe, né? Então, sei lá, eu conheço 3, 4 animadoras mães. Mais da minha geração, claro, né? Não mais velhas, tal. Mas então, assim, são poucas que você vê, que você pode contar, né? Eu me lembro quando eu estava na Split, aí tinha a Fernanda Bello também, que ela estava grávida. A gente conversava muito disso, né? Que, por exemplo, teve estúdio que eu trabalhei, né? Não vou citar nomes, mas eu trabalhei e veio diretor de arte reclamar que eu estava, diretor, né, de animação e tal, veio reclamar porque eu estava saindo direto porque minha filha estava doente. Tipo... Poxa, é meio óbvio, né? Qual é a prioridade? Nesse momento, qual é a prioridade? Vamos conversar. Dá vontade de falar. Então, parece que é um absurdo. Pô, eu falo, pô, você nasceu grande, você nasceu adulto, sua mãe também teve que cuidar de você doente, né? Perfeito. Às vezes, claro que eu não falo essas coisas, né? Eu penso, né? Não, mas eu entendo, mas aqui a gente está dividindo esse pensamento porque alguém tem que falar, né, Danilo? A gente tem que falar um pouco sobre isso também, né? Existe um lado desumano, não é só na publicidade, é em todo o mercado, um lado desumano que é pautado pelo relógio do cliente e que não leva em consideração a mão de obra que é o mais importante, né? Gente que tem que trabalhar com criatividade e que não recebe
nem tempo e nem dinheiro para ser criativo. Aí ele tem que ser criativo, a criatividade tem que sair do caos, do imenso lodaçal que se enfiou com dívidas e tudo mais. Não faz sentido nenhum isso, nenhum sentido. E já para colocar também um outro caso, mas aí já não é tanto com questão da maternidade e tal, né, na área artística e tal, mas é essa questão justamente da gente trabalhar no meio do caos. Eu me lembro bem no auge da pandemia, lá em 2020, ninguém saía de casa, não tinha vacina, e aí começa a informação de amigos sendo internados e tal. Eu me lembro que eu estava fazendo uma produção, tinha acabado de entrar na produção, tinha, sei lá, uma semana, estava na semana que eu tinha entrado, e aí um amigo nosso faleceu, aqui, né, um amigo meu e do meu marido faleceu de Covid, e a gente ficou mal pra caramba, assim, pô. Nossa. E aí eu me lembro que no fim do dia eu não entreguei muita coisa, eu não tinha condições emocionais, e antes de eu me explicar, eu acho que também essa questão de você ter que ficar se justificando é meio complicado, mas tipo, se num dia eu não trabalhei bem, no outro eu vou compensar, né? E tal, né? Eu me lembro que eu entreguei, antes de qualquer coisa, a diretora de arte me esculachou de uma forma que eu acho que ali foi o estopim para começar o burnout, assim. Mas me esculachou, assim, que eu... Até hoje, quando eu lembro da pessoa, me dá uma travada, sabe, Del Rey, que eu fico, putz, grilo, não sei se pode falar palavrão. Não, pode falar palavrão, assim, pode falar. A pessoa veio falar que eu era a pior animadora do mundo, que eu era uma pessoa escrota, mas me deixou assim, eu lembro Nossa, que sem necessidade, hein, Danilo? Eu passei o resto do mês chorando, assim, que eu chorava, lembrava do nosso amigo aqui, que tinha sido o primeiro que tinha falecido de Covid, que a gente... Depois teve outros, teve parente que entrou em internação, e aí você fica nisso, né? E eu me lembro que eu só consegui explicar para ela no fim da semana. Eu falei assim, olha, eu tô nessa situação, trabalhando tanto, assim, com criança, na casa da minha mãe, tem essa pressão do trabalho, e eu não consegui entregar porque justamente eu não pude nem curtir o luto, né, que eu falo, você poder chorar, né, em paz, assim. Mas isso que você falou é perfeito, desculpa, eu vou estender isso, porque curtir o luto é muito importante. A nossa cultura, ela é uma cultura que não permite a gente viver o luto. A gente nega o luto, a gente nega a morte. E você colocou da melhor maneira possível. Curtir, a gente precisa entender, a gente precisa entrar nesse sentimento. E isso requer tempo para se recuperar mentalmente, para entender o que isso significa na sua vida, o que muda na sua vida, o que ficou, o que vai. Então é muito importante você falar isso. Você falou da maneira correta, é curtir mesmo. Muito bom. Então, aí expliquei para ela, eu falei assim, olha, não é normal da nossa geração passar por uma pandemia dessa, né? Claro a última que teve foi há 100 anos, e eu não gostei do jeito que você me tratou, expliquei para ela, ela pediu desculpas, mas no fim, assim, o projeto não foi muito bom, sabe, assim, no fim... Eu sei que anos depois de muito tempo eu fui lá, falei, deixa eu ver onde que tá a fulana. Aí eu olhei, tipo, a menina progrediu lá, parabéns, tal, mas eu espero que ela tenha melhorado como pessoa. Mas eu acho que isso, viu, Danila, eu não sei se você concorda, não, mas eu não sei se você concorda comigo ou não, mas eu até fiz um vídeo no Na Trilha, né, no Na Trilha é meu outro canal lá, que eu fico falando minhas crises existenciais também, né, e aí, lá eu falei justamente disso. Muitas vezes o que acontece, a gente tem como principal condutor, ou não vou dizer principal, obviamente, tem o tesão criativo, claro que tem, mas eu acho que o principal condutor das relações humanas, o medo. E o medo vem lá de cima do cliente, né, que tem medo de perder o cliente, tem medo de não receber, não sei o que aí o chefe traz para baixo na produção, e a produção segura a chibata forte, e aí não tem tempo para nada e tal. E aí eu vou chegar no seu ponto, que é um ponto que é o burnout já, né? Que é o que é. Você não tem espaço para ter criatividade nenhuma, você tem que atender exatamente o tempo que tem, senão você fica com medo de perder o trabalho, de não te chamarem de novo. Então tem essa parte, né? Isso. Esse foi um dos piores, assim, que eu trabalhei. O projeto em si era bacana, mas sabe que depois eu entreguei no limite ali, porque eu já não tinha mais cabeça e tal. E teve um outro projeto também que, aí falando dessa questão da área machista, né? Fala aí. Era um projeto grande também, isso em 2020. Um projeto grande,
uma empresa grande, de atacado e tal, e eu fiquei empolgada na época, né? Gostei. E aí, eu sei que eu resumindo assim, né? O pessoal, eles me deram uma rasteira lá, né? Na hora de entregar o projeto, me deram uma rasteira, resumindo, bem resumido, assim. E aí eu fiquei pensando, se eu não fosse animadora mulher, talvez eles tinham respeitado a questão da entrega. Olha só. Então, alguém quer aparecer na live aqui, ó. Mostra. Olha lá. Tá aqui chorando, né? Aí, mamãe, me pega no colo. Tá com... Nem olhou depois que voltou. Como assim, né? Como assim eu sou digno de atenção? Nem me deu um cheiro aqui, olha. Ela cortou os pelos aqui. Ó, tá bonitão. Então aí tem essa questão, né? Poxa, será que se eu fosse um animador homem, eles tinham respeitado a questão da entrega? Sabe, assim? Porque eles simplesmente falaram assim, a gente vai pegar só uma parte do projeto, essa outra parte a gente não quer. Então, ficou por isso mesmo, porque a gente vai passar para outro estúdio. E era, tipo, há 2 dias da entrega, eu tava com quase tudo pronto, tinha uns animadores me ajudando, e foi uma rasteira, assim, porque tava praticamente tudo feito lá, faltava ajuste, coisa assim, e eles falaram, não, a gente não quer. E eu achei isso de uma sacanagem, sabe? Não, mas aí já estava feito, e não pagaram pelo que você fez, é isso? Esse pagaram, só que assim, é o que eu falo assim, que a gente vê um pouco do machismo na área, entende? Não, entendi. Tipo, você talvez porque você estava sujeita a uma posição de poder masculina ali. Isso, porque eu estava encabeçando essa parte da animação, os outros animadores estavam me ajudando com um trecho, e assim, claramente ali eu fiquei pensando, puxa, ali eu acho que pegou, entende? Porque não tinha por que eles recusarem, porque o projeto estava quase todo pronto. Então esse também foi um segundo projeto, assim, que eu achei muito essa rasteira, entende? Assim, de se fosse um truta não te dá a meu... oportunidade de entregar, né? De entregar completo, da maneira como você estava fazendo. Por isso que eu falo, essa questão da área ser muito machista, sabe? Às vezes o pessoal deixa de te convidar porque ela, de repente, tem filho, sabe? E aí, em contrapartida, também tem projetos bons, né? Por exemplo, eu fiz 2 curtas para Aida Queiroz, da Campo 4, lá do Rio, que era justamente Mulheres Fantásticas, que aí, sim, esse é um projeto inteiramente completo, só feito por mulheres, Feminino, 99% feito com mulheres, da produção desde o roteiro, as repórteres, né? Eu sei que tinha homens também, mas aí, assim, no geral, animadoras, ilustradoras, roteiristas, repórteres, né, pesquisadoras, a grande maioria era mulheres, né? Então, esse projeto eu fiquei muito feliz de ter participado, sabe? E você já sentiu que o clima era diferente também, né? Opa, esse foi. E aí, você pode contar, é um pouco... vamos dizer assim, as mulheres se dão as mãos, né? Não tô conseguindo aqui, vai, ajuda, tal, né? Você falou da área ser machista, mas eu acho que a percepção, obviamente, é porque a gente trabalha com isso, mas eu acho que a verdade verdadeira, que às vezes a gente não quer encarar, é que machista é a cultura brasileira mesmo, né? A gente não tem condição de colocar isso isolado só na nossa área, né? E por mais que o mundo tenha se mostrado, né, não sei se você tem essa percepção, mas tem se mostrado cada vez mais plural no que se refere a menos desigualdades de empregos e tal, isso ainda perdura, né? Perdura aí até de forma velada algumas vezes, né? Porque a gente não discute muito né, abertamente quem é que ganha quanto, né? Então, às vezes você pode ganhar menos do que um homem e a gente não está sabendo, né? Então, isso também é uma coisa que fica aí obscuro, ninguém quer falar sobre isso, né, também. Então, teve um estúdio aí que eu trabalhei também, que fiquei sabendo, na época eu pedi um aumento e falaram, não, vamos dar. E eu fiquei meio brava, né, porque depois que eu saí do estúdio, eu fiquei sabendo que os dois animadores que estavam na mesma categoria lá de animador sênior, os dois ganhavam mais. Olha só, é sênior mais ou menos, é sênior mesmo, né, não é senhora, sênior, né? Então, aí você falou, poxa, pra mim não podia, né, mas
Que absurdo. entregar as coisas como sênior, entregava lá e tal. Então, assim, não... Exatamente. Entrega com a mesma qualidade e tá lá tudo discriminado como se fosse igual, mas não, na hora de receber é diferente. Então assim, você vê que tem um pouco de machismo, você vê que tem um pouco desse coleguismo, né? O pessoal se ajuda muito se você vai para o boteco junto com o seu chefe. Tem essa cultura de escritório, né? Uhum. Isso, tem um curta da Pixar que é muito legal, aquele Purr, que é a bolinha, não sei se você já viu, tem um curta da Pixar que é a bolinha rosa, ela entra no escritório e ela, para se adequar, ela vai se moldando, vai entrando nos moldes do escritório lá, né? Ah, interessante, eu vou ver, não conheço, não. Legal, bem bacana, né? Até ela se veste como os homens, dá risada como os homens e tal. Então, justamente. Eu percebo para poder ter um espaço, né? Porque senão não consegue, né? Tem que jogar no jogo dos caras, né? Não dá pra... Não, mas é importante você falar isso, é bem importante, porque a gente tem aí toda uma aparência de que estamos sendo mais igualitários, né, e tal. Mas, na verdade, né, nossa cultura demora ainda muito tempo para entender exatamente o que significa isso, não é? Não? Demora e... assim, que nem eu falei, há muito tempo atrás lá não tinha muitas mulheres e nem via muita discussão disso. Agora não, você já vê mais, as meninas estão participando mais. Né? Uhum. Então, já tem grupos de mulheres animadoras no WhatsApp e estudiosas específicas, né, acho que é Mulheres em Animação, acho que é no Instagram que tem. Então, assim, você vê que está muito mais aberto, muito mais falado do que quando eu entrei na área em 2012, né? Sim, eu tive experiência tanto na Split quanto na Combo, trabalhando, e com equipes majoritariamente femininas. Não, acho que na Split não, mas na Combo majoritariamente femininas. E o clima era outro, assim. Vou te falar que até fiquei com vontade de repetir isso, né? Porque você percebia uma certa... um respeito diferente, assim, um respeito mais humano mesmo. E aqui não estou romantizando, não. Eu acho que é questão, assim... de quando uma casa prioriza isso de verdade, acabar abrindo espaço para que isso seja, como é que fala, um modus operandi, assim, né? As pessoas priorizem primeiro a ideia da igualdade, a ideia de que, né, quem tá falando ali tem que recebe respeito independente de quem é, né, de que gênero é, né? Então, sim. é uma coisa assim que dá uma diferença. Eu vou falar que eu senti diferença de ter trabalhado num lugar que tem majoritariamente mulheres, assim. E a questão humana, né? Você está trabalhando com humanos. O artista não é igual a polêmica agora é da inteligência artificial, né? O pessoal vai lá, bota desenho para fazer. Nossa, eu vou falar para você. Eu vou falar provavelmente também em algum momento sobre isso, mas tipo, né? A galera faz um drama da inteligência artificial, vai tomar nossos lugares. Nossa, que medo, né, cara? Não, nada vai ser igual e eu acho que a questão humana, né, do lado artístico a sensibilidade, né? Ninguém vai chegar nisso. Então, exato, eu não me preocuparia tanto, assim, né? Exato. Na verdade, eu acho que isso aí é um sentimento obscuro, inconsciente, que tem a ver com outras coisas, sabia? Acho que tem a ver com outro rolê, que a gente acaba confundindo isso, sabe? Mas eu acho que tem a ver com medos humanos mais antigos, sabe? Que a gente acaba canalizando com a ideia de que vai ter um substituto, né? AI, os alienígenas, enfim, né? Que vão sair como é que fala? Os verdadeiros herdeiros da Terra debaixo da Terra Oca, sei lá, sabe? Todas essas fantasias, elas estão no lugar de uma compreensão, né? Compreensão sobre si, assim, eu me imagino. Não tem... Acho que, assim, essa questão não dá para se preocupar muito que vai tirar e vai ocupar o lugar do artista, porque, no fundo, é a questão humana, né? O artista, é isso que você falou, né? Vai se sensibilizar, vai ter o olhar diferente que uma inteligência artificial, vou dizer assim, até hoje não chega, né? Ela vai reproduzir coisas que estão por aí só, né? Exatamente, ela vai usar como banco, né? Então não tem muito... Eu não estou muito preocupada. Esses dias vi uma animação
que o cara fez lá, tudo inteligência artificial e tal. Ah, animação completa. A animação, Uhum. Depois eu vou ver se eu te mando o link. Ah, manda, quero ver. Uhum. Eu vou ter que achar aqui. Mas eu achei um pouco perturbador, é uma boa experiência, mas eu acho que não dá para toda a produção ser daquele jeito. Né? Ah, não, mas Danila, sabe o que eu acho? Eu acho que o pessoal tá fazendo um alarde com isso tudo. Com um pouco. E assim, não tá pronto ainda, isso não tá maduro, né? A gente não sabe como vai ser a relação, né? Assim como a gente também não sabia como ia ser a relação de trabalhar majoritariamente no digital, por exemplo, né? A gente trabalha majoritariamente, a gente não desenha, se deixar a gente não desenha no papel, entendeu? Tem que ficar abrindo espaço para desenhar no papel, para ter aquele preciosismo tradicional, né? E assim, e aí o digital veio e ajuda a gente pra caramba, e beleza, entendeu? Ok, sabe? Isso, eu acho que tem que, por enquanto, pensar mais que é mais uma ferramenta que vai te ajudar para alguma coisa. Exatamente. Essas discussões, acho que elas têm um lugar de entender nossos medos mais, assim, sabe? A gente tem medo dessas coisas, tem medo de ser substituído, de não ser suficiente, né? Essa é a verdade, né? Mas, Danila, você quer falar um pouco mais do seu desenho aí, do seu RAF? Você já meio que adiantou bastante coisa. O que você fez a mais aí? Então, aqui eu fiz o primeiro RAF bem rascunhado, e agora eu já estou até revendo um pouco aqui a parte da estrutura. Olha que legal. Né? Nossa, o movimento ficou bem legal, hein? Olha. O bracinho, né, criando a linha de ação, muito legal. Isso, aí aqui daria já para completar e tal. Então, assim, esse primeiro RAF que eu falo é bem solto, assim, não me preocupo com... Aqui, só para dar uma graça aqui, ó, eu gosto de pôr bastante o onion skin, né, que é esse movimento, a casca de cebola, né, que o pessoal fala, né, que é o frame anterior. Porque aí você pode ver os frames anteriores, sim. Se você olhar só o braço, né? Aí você consegue entender a linha de ação do movimento. Ele faz bastante o movimento aqui. Bom, uma aula de animação hoje aqui, hein, galera? Pô, fala a verdade. E uma aula de humanidade também. Você viu que a Danila tem uma história muito forte no que se refere a lutar contra os problemas que a gente tem na sociedade, né? Tipo, pobre, da periferia, do ABC, sabe? Mulher, uma coisa assim que assim, e ainda nutre o sonho, né? E não só o sonho, né? Eu não gosto de falar de sonho no sentido mercadológico da coisa, eu gosto de pensar que ela tem um prazer na prática, né? O prazer na prática, ela quer se manter fazendo animação. Não é legal demais isso? Ah, eu adoro. Exatamente, porque tem gente que desiste, né? Tem gente que passa por crise que às vezes quer desistir, que quer parar tudo, né? Eu passei por isso também já. Pensei em trabalhar com qualquer outra coisa, falei, dane-se. Como eu vim de várias outras áreas... Você sabia que era isso. Eu sei que é isso que eu gosto. Então a gente passa uns perrengues. Né? Claro. Passa uns perrengues danados, mas eu falo, eu não consigo me ver fazendo outra coisa hoje em dia, não... Eu gosto de animar, gosto de desenhar. Né? E aí agora, o projeto aqui, agora é publicidade, longas, tá open para você tá aberta para outros trabalhos aí também, né? Se alguém quiser te procurar, né? Claro, E a tendência também é ver se eu consigo pegar produções em 3D também, né? Ah, é verdade, você está fazendo estudo em 3D, verdade. O ano que vem eu vou ver se eu consigo pegar alguma produção em 3D, né? A ideia aí, então, para animar 3D. E aí, eu vi aqui no seu Instagram, vamos falar sobre isso? Eu vi que tem aqui já uns testes de 3D, né? Então, para quem quiser procurar você, pode indicar o seu Instagram, né? Vou colocar aqui na descrição, instagram.com, Danila Lars, né? Danilars tudo junto. Legal. E aí aqui tem os estúdios já da Danila no 3D. Então, para quem está ingressando às vezes no 3D e acha que o 2D é menos, ou que deve ir direto para 3D, olha a bagagem que ela tem do 2D e olha como o 3D dela já soa, né? Porque ela entende 2D, né? Então, acho que é bacana para o pessoal conhecer, né, Danila? E você tem seu site também, né? Danila Ribeiro, né? Isso, tem. Deixa eu ver aqui. Aí tá meio desatualizado, que nem eu falei, né? Ele tá meio parado aí. Não tem problema. Que eu parei um tanto aí, né? Aí aqui tem os melhores trabalhos, né?
do último ano não, porque eu ainda não coloquei, né? Mas isso aqui tem bastante coisa de 2020, 2021, ainda tem algumas coisas. Legal, aí o pessoal pode dar uma olhada. Esse aqui é um site mesmo, você tem o domínio, tudo certinho, né? Isso. O meu é no Wix mesmo, eu não quis pagar domínio de novo depois do Wix. Mas tem uns desenhos muito bonitos aqui. Tem coisa que é design seu aqui? Isso. Legal, muito bom. Então, legal, você quer falar mais alguma coisa aqui? Que eu tô em vez de encerrar aí, Danila. Não, tá ótimo, foi um bom papo. Nossa, eu agradeço. Provavelmente você vai voltar para falar de 3D um pouco também, do seu estudo, se você quiser. Uhum. Eu vou ter imenso prazer em a gente fazer outro. Pode ser? Pode ser. Eu agradeço o contato e estamos aí. Nossa, nem fala. Pessoal que nos segue aí, tem várias conversas no canal, né? Tem os tutoriais, eu estou fazendo também uma sessão agora que eu quero falar, que é dentro do PSD, né? Que aí você pode ver, eu mostro como é que eu uso o Photoshop, como é que eu separo os layers e tudo mais. E deixa eu te falar, você dá aula, Danila? Porque talvez Não. alguém... Não? Esses dias às vezes você tem um público aí, né? Esses dias a professora da minha filha, né, da turminha de 5 anos, pediu para eu ir lá fazer uma palestra para a turminha lá. Uma turminha lá, eu fui e dei palestra de animação. Ah, legal, legal. Mas se quiser procurar você para trocar uma ideia, saber mais sobre a área, às vezes a pessoa que está começando, a gente procura direto no inbox do Instagram, né? Pode ser. Mas para aula de animação eu recomendo outros professores melhores aí, com mais experiência. Pode me procurar para conversar, tal, mas aí eu você acho indica, né? Isso, eu indico. Tem gente ela já até indicou, né? Já indicou até o teu mestre para vir aqui, para conversar com a gente no Desenho com o Del Rey. Né? Agora, de animação 3D, eu estou fazendo curso com o Bruno Monteiro, na Onfire. Legal. E aí eu já recomendo a turma, né? Já recomendo a escola, que é boa. Olha, a escola que ela está fazendo aula, então vai se tornar aí uma animadora 3D, provavelmente, então já está indicando. Você acha que vale a pena fazer um merchan aqui? Coloca no teu inbox aqui, se você quiser, na conversa. Merchan do curso que você está fazendo. Do Bruno? Pode pôr. Você indica? Então tá bom. Indico. Então tá bom. Aí você me fala, todos os links que você quiser eu coloco aqui, tá bom? Ah, tá ok. Eu coloco sim. Manda sim. Manda sim. Valeu, Daniel. E deixa eu te falar, essa animação, isso é importante, né? Porque todos os desenhos a gente acaba vendo em algum lugar. Essa animação a pessoa só vai ver no longa, no curta que você tá fazendo mais pra frente, não é isso? Esse Rafa até posso compartilhar no Instagram, né? Eu acho que as meninas não vão reclamar, porque também não tem ainda nenhuma característica da personagem em si, né? Porque aí o pessoal pode ver lá, né? Vai procurar teu Instagram e vai ver lá. Muito bom. Mas eu não coloquei nenhuma característica da personagem, tem o chapéu ali, mas não um esboço mais genérico. Isso. Legal. Tá bom, você quer falar mais alguma coisa? Ah, não, tem umas 3 outras coisas que eu queria te perguntar antes da gente encerrar, tá? Que eu sempre esqueci, agora eu esqueci, mas é importante falar. Que é o seguinte, uma coisa se você se sente um artista, se você acha que o que você faz é arte, o significado da arte, você pode falar meio que junto isso, né? Para você. E você já falou um pouco, né? Que você falou que você gosta de animar e quer continuar animando, né? Você considera isso arte? Como é que você vê a arte para você? Bom, eu me considero artista. Também foi difícil ao longo dos anos me assumir como artista, né? Como artista, né? Às vezes demora para a gente amadurecer isso. Agora, para mim, a arte, o que é arte é difícil, hein? Mas Não, para você, é o sentido pessoal que é mais importante do que o institucional, assim, né? Eu acredito que a arte é uma forma de expressar o nosso próprio mundo, né? Olha, que legal, tá vendo? É uma forma de você mostrar para as pessoas o mundo como você enxerga, né? E às vezes o mundo é bom, às vezes o mundo é ruim, às vezes é um detalhe que faz a pessoa sorrir, às vezes no entretenimento lá da animação da Disney, da Pixar, você está vendo, vai te ajudar a tirar de coisas ruins da vida, vai te ajudar a olhar para a vida de uma outra forma. Então, às vezes o pessoal
não reconhece, mas é uma pena, porque eu acho que a arte ajuda a gente rever a vida de outra forma, né? É um reflexo, né? Um espelho. Muito bom, Isso. muito bom, muito bom. E a Pô, terceira tá vendo? pergunta... E ainda ficou pensando que não sabia, olha lá. Que é para responder assim na lata, né? E a outra, né? Qual que era a terceira? Não, você falou meio que o que é o significado de arte para você, né? Se você considerava que o que você faz é arte. Ah, sim, considero. E não me, que nem eu falei, não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu acho que é dentro da arte mesmo. E da animação, né? A animação então, específica é o que eu mais gosto mesmo. Tem um prazer em fazer, né? Em se manter fazendo. Né? Adoro sentar e ficar olhando os keyframes e vai e volta, muito e vai legal, e volta. Muito legal, muito legal. Adoro. E aí, a última pergunta é o seguinte. Você tem uma mensagem para os jovens que estão começando, porque a gente é de outra geração, vai aparecer a galera de 20 anos aí, né? Isso vai ficar no YouTube, e aí o pessoal... vale a pena investir nisso, vale a pena se dedicar a isso. Uma mensagem que você queira deixar para o pessoal. Eu acho que se você gosta, vale a pena, assim. Que às vezes a pessoa também tem algumas questões e fala, não, mas... Então, às vezes, não gosta tanto, né? Mas se você gosta, você vai até o fim mesmo para participar, para vale insistir, inserido. Né? Vale insistir. Mesmo com alguns percalços aí, com perrengues que a gente sabe que artista, animador, ilustrador no Brasil não é fácil, mas acho que vale a pena. Eu acho que, no geral, no contexto geral da arte no Brasil, a gente já passou por coisas piores, né? Então, pode estar difícil, verdade, mas... É verdade, eu também acho. Foi um bom recorte que você colocou. Realmente, gente, tá melhor agora, tá melhor. Tem uma abundância de mercado de game aí, né? um monte de estúdio de animação, né? Então, tem uma de estúdio, uma de produção, tem mercado internacional, tem diversas produções diferentes que quando a gente começou não tinha, né, Del Rey? Quem que ia fazer trabalho de, né, como a gente faz hoje em dia? Era tudo muito longe, muito distante, né? Verdade. Então, eu acho que vale a pena. Para quem está começando, eu acho que vale a pena procurar bons professores, né, boas referências, né? Isso foi uma coisa que eu me perdi muito no começo, eu não tinha muitas boas referências, né? Então, também ia para um, para o outro. No ABC, né, a gente tinha dificuldade, né? Não tinha bons cursos. Não tinha escolas, né? Que nem eu fui fazer lógica de programação, né? Não tinha sentido. Enfim... Mas eu acho que faz parte da sua trajetória, né? Isso aí. De certa forma me ajudou, né, para pagar curso e tal. Mas assim, tá aí o Del Rey para poder orientar, indicar, até formar mais uma nova geração aí, não é, Del Rey? Que isso. Estamos nós aí. Então, todos mais macaco velho aí para ajudar a galera, né? Claro. Então tá bom. Foi um prazer enorme falar contigo, Danila. Um beijo aí, tomara que você volte, tá bom? E aí a gente pode, se você quiser, até legal ter eu falado pra galera, se vocês tiverem alguma coisa específica que vocês querem fazer propaganda, a gente faz um programa para fazer a propaganda, se você lança um curso, ou não, agora eu tô fazendo umas animações 3D, tô pondo no meu portfólio, quero mostrar, a gente faz uma conversa para falar sobre isso, entendeu? Tá bom. Tá bom? Então fica o canal aberto aí. Demorou. Tá, obrigado, viu, por ter cedido aí. Um beijo pra você. Tchau, tchau e obrigada aí. Até mais. Tchau.